O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Na instituição da Eucaristia, nos relatos evangélicos e também de Coríntios, Jesus diz algo semelhante. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Corpo de Cristo entregue por vós. Corpo de Cristo entregue para que a vida possa então se resplandecer em cada um de nós, para que a vida possa ser experimentada de forma abundante em cada um de nós. E a Eucaristia é alimento que concede a força que renova a vida. E a primeira leitura de hoje, Reis, capítulo 19, ela é uma imagem justamente dessa realidade eucarística que, recebida, renova a vida e renova a disposição de continuar caminhando. Na primeira leitura, vemos Elias fugir com medo para salvar a própria vida. E caminha, experimenta a exaustão e abatido se prostra, como que desejando a morte. Parece que ele chega ao ponto de desistir de si mesmo, de desistir da própria vida. O anjo aparece para ele e lhe concede pão. E esse pão, tomado por Elias, é um alimento que faz com que ele consiga se colocar de pé e consiga continuar caminhando. Essa é a imagem da Eucaristia. Alimento do céu que nos é oferecido e que, uma vez recebido com as disposições corretas, nos possibilita de pé caminharmos em sintonia com a vontade de Deus, caminharmos para a eternidade. E por ocasião da comemoração do Dia dos Pais, abrimos a Semana Nacional da Família. E eu gostaria de falar sobre a dificuldade de amarmos nossa família e também de nos sentirmos amados. E ainda como que a Eucaristia pode e deve nos impulsionar a esse amor, pode e deve dilatar o nosso coração para esse amor no seio familiar. E para isso, vou partir da segunda leitura de Efésios, em 2 momentos. Primeiro momento, vamos olhar para essa leitura e buscar aprender a amar com atos de sacrifício, atos de oferta de si mesmo. Porque é assim que Cristo ama. Cristo ama ofertando a própria vida. E somos chamados a amar como Cristo. Amar na capacidade de nos ofertarmos e ofertar a nossa própria vida. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício. Cristo nos amou se entregando a si mesmo. Por isso, a cruz o crucificado, é o símbolo do catolicismo, do cristianismo, porque olhando para o crucificado, conseguimos identificar facilmente quanto somos amados por Deus. Mas ele é o símbolo também porque ele nos ensina como nós devemos amar. E diz o texto, amando assim, vivei no amor. Não é uma ação pontual, mas é uma constante, é uma atitude constante de amar, ofertando a própria vida. E a família, ela precisa se caracterizar como escola de amor. Esse amor cristão, essencialmente oferta de si mesmo. Mas nem sempre amar é ensinado pelos pais aos filhos. Como se ensina a andar,
e a falar. Vemos frequentemente pais preocupados quando os filhos demoram um pouquinho mais para falar, ou demoram um pouquinho mais para começar a ficar de pé e andar. Rapidamente procuram os médicos para tentar pesquisar e ver se tem alguma coisa acontecendo ou não. É uma grande preocupação. Mas parece não ser uma preocupação de igual relevância para os pais, ver que os filhos vão crescendo na infância, adolescência e juventude com atitudes egoístas. Parece não ter a mesma preocupação, ver que os filhos vão crescendo e não estão aprendendo a amar como Cristo. Isso parece não ser uma preocupação para os pais. E nem sempre os filhos percebem o amor tão facilmente no testemunho ou na forma como os pais conduzem a vida e a família. Mesmo que a maioria dos pais e mães se esforcem e de verdade se sacrifiquem pela família e pelos filhos, nem sempre os filhos conseguem assimilar que eles são amados por meio do sacrifício dos pais. Mas cabe aos pais educar os filhos para o amor. Cabe aos pais se inclinar até os filhos e falar de modo que eles consigam entender e assimilar. E não é isso que vemos com frequência. Parece que exigimos dos filhos compreenderem todas as ações e escolhas dos pais adultos. E aí temos um problema grave de linguagem, de comunicação. Os pais que se sacrificam e não se preocupam se o filho entende que aquele sacrifício é um ato de amor. Os filhos que crescem tantas vezes com ausências, sem diálogo, precisam como que tateando para olhar para os seus pais e perceberem que são amados. E o desafio imenso é aprendermos a amar sozinhos, em meio a uma cultura tão forte de egoísmo. Por quê? Não nos preocupamos em educar para o amor. E numa cultura egoísta, vamos sendo forjados, adolescentes, jovens, adultos, casais de namorados, noivos, casais casados, vamos sendo forjados pessoas egoístas, que não conseguem amar, porque não conseguem se sacrificar, porque não conseguem doar a própria vida. E o que importa nesse primeiro ponto de reflexão, o que importa de verdade, é perceber que precisamos querer aprender a amar. Todos, independente de qual idade tenhamos, precisamos querer aprender a amar, olhar para Cristo e aprender dele como devemos amar. É preciso ainda termos a iniciativa do amor. Queremos às vezes que a iniciativa seja sempre do outro. Quando duas pessoas brigam, o que é comum escutarmos? Se ele falar comigo, eu falo. Já ouviram isso? Ou já disseram isso também? Aí não balança a cabeça, não, né? Enfim, porque a iniciativa tem que ser sempre da outra pessoa. Mas não, somos cristãos. Precisamos aprender a amar e precisamos ter a iniciativa do amor. E nessa dinâmica do amor, saber que precisamos colocar o outro à frente de nós mesmos. Esse é o primeiro ponto de reflexão, com base na leitura de Efésios. O segundo ponto de reflexão, com base na leitura de Efésios, é a necessidade de superarmos decepções, feridas, perdoar para recomeçar. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, disse assim: toda amargura, irritação,
cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Não podemos permitir que nossas famílias sejam marcadas por comportamentos assim, de grosseria, de ignorância, palavras duras que ferem, feridas que vão se acumulando, que nem sempre são cuidadas e cicatrizadas. E vamos nos acostumando a marcar nossa família com muitas feridas. Mas diz o texto, isso tudo deve desaparecer do meio de vós. Não deveria existir em nenhuma família, muito menos em uma família cristã. E diz ainda, Efésios, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou. A palavra nos chama a uma experiência permanente e contínua de amor em meio à nossa família. E Jesus colocou o perdão no centro do Pai Nosso, não foi à toa. E quando termina o Pai Nosso, volta ao perdão. E tantas parábolas falando do perdão e falando da misericórdia que Deus tem por nós. E a palavra é clara, ela nos convida a perdoarmos como Deus perdoa. Por isso precisamos aprender. Aprender a amar. E perdoar precisa também ser aprendido por nós. Então não diga só, eu não consigo. Diga, eu preciso aprender, eu necessito aprender. Porque teremos muitas situações em que precisaremos pedir e dar o perdão. A família é como uma escola de amor, dizia. Não só porque tudo na família é amor, mas porque ali temos a oportunidade de aprendermos a amar, para depois podermos amar fora de nossas famílias. Mas pode ser tenso, desafiador, podemos ter vontade de desistir, de não saber muitas vezes como seguir em frente. A impressão algumas vezes é que já tentamos de tudo. Eu já ouvi essa frase muitas vezes. Já ouviram também? Eu já tentei de tudo, não sei mais o que fazer. E falam isso como que justificando a desistência de amar a própria família. As feridas podem se acumulando, a tristeza e a decepção pode crescer, mas não olha para eles, olha para si e lembra, eu preciso aprender a amar e eu preciso amar primeiro. E eu preciso amar sempre. Por isso, nessa Eucaristia de hoje, em que esses textos nos são oferecidos, é preciso renovar o desejo, o esforço de querer amar e de seguir em frente. E a família é esse local onde temos a oportunidade de tentar muitas vezes. São José Maria Escrivá fala isso. A vida cristã, ela é um contínuo começar e recomeçar. Começar e recomeçar. Diga para Deus hoje, nessa missa, eu não vou desistir da minha família. Lembra, talvez, das situações mais difíceis que você experimenta. Lembra dos conflitos, talvez dos rompimentos que hoje estejam estabelecidos. E diga para Deus, eu não vou desistir de amar a minha família. Pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser uma mãe, um pai, um filho, uma filha. Eu não vou desistir de amar. Voltemos ao tema central da liturgia de hoje, que é o Evangelho de João. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. De fato,
pode parecer impossível amar como Deus nos pede que amemos, se contássemos unicamente com nossas forças humanas. Mas Deus vem ao nosso encontro, Deus nos oferece o seu próprio corpo e sangue, pão descido do céu como alimento, para que possamos nos alimentar do próprio corpo e sangue de Deus e termos a força necessária de levantarmos, de continuarmos caminhando e de renovar nossa disposição de amar. Então, não diga que é impossível, porque Deus te dá condições de tornar possível a tua vitória. Deus te dá condições de nunca desistir da tua família, por mais difícil, desafiador e sofrido que possa ser. Permitam receber de Deus o alimento que dará a força necessária para jamais desistir de amar sua família. Receber a Eucaristia exige renúncia, sacrifício, empenho, exige esforço. Sem esforço, vamos ficar no pecado. Sem esforço, vamos preferir outras tantas comodidades. Mas é preciso perceber que a família merece todo o nosso esforço, que precisamos receber a Eucaristia, primeiro por amor a Deus, mas precisamos receber a Eucaristia por amor à nossa família, por amor aos nossos filhos, irmãos, pais e esposos. Por isso, não meçam esforços para receberem a Eucaristia. Toda luta e sacrifício para vencer o pecado, para buscar a confissão, para ter vida de oração, vale a pena, pela graça que recebemos da Eucaristia, que nos capacita para lutarmos e amarmos nossa família. E eu quero dizer para você que é pai, se esforce para nunca abrir mão da Eucaristia. Se esforce para que você não seja iludido por tantas seduções. E tire o olhar da sua casa, tire o olhar da sua esposa, dos seus filhos. Deus se dispõe a estar ao seu lado. Deus se dispõe a ser alimento na tua vida. Deus se dispõe a te auxiliar para que você seja fiel até o fim. Comungue então para que sejamos fortes. Fortes na amizade com Deus, fortes na fé. Fortes para amar. Mas também comunguem e ofereçam a própria comunhão pelos da sua família que não comungam. Ofereçam a comunhão pelos que andam distantes de Deus e distantes da Eucaristia. Mesmo que estejam cansados, mesmo que talvez estejam feridos, não desistam. Ame a sua casa, a sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Terminemos essa reflexão agradecendo a Deus pelo dom da Eucaristia. Agradecendo a Deus por querer estar tão perto de nós, por nos sustentar e nos amparar em tantos momentos. Agradeçamos a Deus por Ele nos capacitar ao amor, por Ele nos capacitar para que possamos priorizar sempre a nossa família, as pessoas que somos chamadas a amar. Obrigado, Senhor, pelo dom da Eucaristia. Obrigado, Senhor, pela graça que a Eucaristia nos concede de amar, de lutar e de priorizar sempre aqueles que Deus mesmo nos deu para cuidar. Assim seja. Amém.